Bem, então vamos começar a parte sobre condicionais aqui no curso de Economia Computacional da UFPEL, do mestrado e doutorado em Economia Aplicada do curso de Economia da UFPEL. Bem, condicionais. A gente vai começar tratando de divisão pelo piso e módulo. Né? A divisão pelo piso, que é feita por duas barras, faz a divisão entre dois números, né, e apresenta o resultado arredondado, né, para o número inteiro para baixo, tá? O número inteiro mais próximo para baixo, tá? Por exemplo, a gente vai transformar a notação dos números para o padrão brasileiro. Né? Primeiro a gente adequa, né, a notação dos números para o padrão brasileiro. Tá? Então a gente faz assim, a gente coloca import, né, locale é o código aqui para, né, esse aqui é o código locale, set locale, né? Aqui é o código para a gente ter esse padrão aqui, português, Brasil, 1252. Né? Então a gente vai fazer assim, né? Adequa primeiro o padrão brasileiro, né? Adapta ao padrão brasileiro, e a gente coloca aqui W, que seria a massa salarial brasileira. Coloquei um comentário aqui, massa salarial brasileira, né? Que seria 194, acho que seria 190, acho que seria 1 trilhão, 941 bilhões, uma coisa assim. Né? Eu não tenho aqui os zeros, né, separados de 3 em 3 para saber, mas acho que é isso, 1 trilhão 941 bilhões. Né? Aqui eu coloquei a massa salarial brasileira e coloquei em padrão local, aí sim, apareceu agora. Né? 194 bilhões, acho que é isso. Né? Então, locale, formate, a gente coloca aqui porcentagem, dia, né? W aqui é massa salarial, o número que a gente tinha inserido, né, que está aqui, e coloca o padrão brasileiro, né, e apresenta assim. Tá? Aí agora a gente pega o PIB do Brasil. Pega o PIB do Brasil, né, também coloca no padrão local brasileiro, que seria 6 trilhões 800 bilhões. Né? E aí, como calcular, isso tudo é divisão pelo piso, né? Como calcular a renda per capita do Uruguai? Colocamos aqui PIB do Uruguai, né? PIBURG, né? Que é o PIB do Uruguai 2016, né? Colocamos o valor aqui. População do Uruguai 2016, tá? Dividimos o PIB pela população do Uruguai e temos aqui esse valor que é a renda per capita do Uruguai. Tá? Agora a gente vai fazer a divisão pelo piso, né? Que é duas barras. Aqui a gente fez uma barra só. Tá? Colocamos aqui primeiro uma barra só. Aqui, uma barra só. Calculamos o PIB per capita. Agora eu quero o PIB per capita, mas ignorando essa parte decimal, né? Ou seja, arredondando. Né? Então, nós fazemos a divisão pelo piso, duas barras. Tá? E pronto, eu tenho aqui o valor de 15.220 dólares, que é o PIB do Uruguai, que é considerado o maior PIB de um país latino-americano. Ultrapassou o PIB per capita do Chile, que era o país latino-americano com o maior PIB per capita. O Uruguai hoje tem um PIB per capita maior. Né? E aí colocamos, né, retornamos ao formato local, colocamos a operação dentro do comando, aqui, local e formato. Então a gente já inseriu a operação aqui dentro, tá, desse comando. Né? E aí temos aqui o resultado. Não saiu o resultado. Vai sair o resultado aqui com o arredondamento, né, e com o pontinho ali. Né? Mas aqui, infelizmente, não saiu aqui na apresentação. Tá? Agora, o operador módulo. Você pode usar o operador módulo também. Né? Ele divide dois números e dá o resto da divisão. Ele vai te retornar o resto da divisão. Faz a divisão e te devolve o resto. Então, por exemplo, a gente vai calcular o resto, né? E faz o cálculo aqui com o sinal de porcentagem, que é o operador módulo. Né? E aí temos o resto e temos aqui o valor do resto. Tá? Aí você vai também utilizar esse operador módulo para saber se o número é divisível por outro. Né? Então você faz assim, 160, será que é divisível por 40? A gente sabe que é.
mas vamos checar aqui, deu resto 0, então é divisível. Tá? Agora as expressões booleanas, né? Álgebra de Boole. São expressões que podem ser verdadeiras ou falsas, são expressões muito usadas na lógica, né, também. E aqui a gente tem, por exemplo, o sinal de igual igual, né? 100 igual igual 100, que é o sinal de igualdade. Né? Nós já vimos que o igual, o sinal de igual, né, um igual só essas duas barras aqui, o sinal de igual é um operador de atribuição, quer dizer, você atribui a uma variável, né, um valor, ou um string, ou enfim, algum dado. Né? Então, o igual é um sinal de atribuição. O igual igual, aí sim, é um sinal de igualdade. Tá? Então, aqui vai retornar um valor verdadeiro, true. Né? Aqui também, 100 igual a 120 vai dar falso. Tá? Então, isso aqui são expressões booleanas. Né? São valores da classe bool, não são strings, são valores da classe bool, né? Que são expressões booleanas, álgebra de Boole. Type true, vai sair aqui a classe bool. Né? Se você digitar type true, né? Esse true aqui em cima, né? Vai sair classe bool. Type false, classe bool também. Né? Então, o operador igual igual faz parte do conjunto de operadores relacionais, que são esses aqui. A gente vai ter um quadro agora, né, que mostra os operadores relacionais. Aqui é o diferente. A é diferente de B. Aqui A maior que B, A menor que B, A maior ou igual a B e A menor ou igual a B. Esse A aqui seria maiúsculo, mas é minúsculo na verdade. Tá? Essas operações podem ser parecidas com os símbolos lógicos da matemática. Realmente são parecidos, né, mas não são idênticos. Igual igual, operador relacional, equivale ao símbolo de igualdade, e igual ao operador de atribuição, como já foi dito. Também não existem o igual maior e o igual menor. Na verdade, nós temos isso aqui. Nós temos maior igual e menor igual, não temos igual menor. Tá? Temos então essas diferenças. Os operadores lógicos são 3. And, or not. Né? Então, e, ou não. Tá? A semântica é a mesma da língua inglesa. Então, por exemplo, 60 and true. True. Todo número diferente de 0 vai ser interpretado como true. Tá? Então, se eu botar qualquer número e botar and true, vai dar true. Né? A não ser o 0. O 0 não vai dar true. Tá? 60 not true. Né? Então, deu aqui uma sintaxe inválida. 60 or true. 60. Tá? Então, muitas vezes, o programador em Python precisa verificar condições. Aí entra a execução condicional. Também necessita, às vezes, mudar o comportamento do programa de acordo com essas condições, alterar a dinâmica, o comportamento do programa, o desempenho, né, a efetividade do programa de acordo com essas condições, né, lógicas. Então a gente chama isso de instruções condicionais, são instruções que mudam o comportamento do programa de acordo com condições pré-definidas. A mais simples delas a gente já viu que é if. Né? Já vimos aí no vídeo anterior. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, if w maior que 0, print a variável massa salarial, string, né? A variável massa salarial w é definida positiva ou estritamente positiva. Tá? Então, para escrever isso aqui, se o w for maior que 0. Então, aí, como é maior que 0, a gente viu lá que o w tem um valor positivo, né, anteriormente, vai aparecer, né, essa string, variável massa salarial w definida positiva ou estritamente positiva. A expressão booleana depois de if é chamada condição. Tá? Então, depois de if, essa expressão aqui, w maior que 0, é a condição. Tá? Se a condição for verdadeira, a instrução indentada vai ser executada. Nesse caso aqui, a instrução indentada é print. Pediu para printar aqui, para imprimir, essa string. Né? Então, como é verdadeira, imprimiu. Se fosse falsa, não imprimiria. Do contrário, não faria nada. Né? Então, não imprimiria. As instruções if possuem a mesma estrutura que as definições de função. Mesma estrutura. São funções compostas, definidas por
um cabeçalho seguido de um corpo indentado. Tá? Então, você pode incluir quantas instruções quiser. Aqui a gente tem um cabeçalho, que é esse aqui, e depois um corpo indentado, que é aqui separado, né? Um espaçamento, né? E esse corpo vai dar a condição. Às vezes vale a pena deixar um corpo sem instruções também. Ele servirá como espaço para incluir depois um código que ainda não foi escrito. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo agora da instrução pass, que é utilizada para esse fim. Então, se eu colocar aqui if w for menor que zero, se o w for menor que zero, eu coloco pass, né, e coloco comentário, incluir depois comentários sobre valores negativos. Tá? Coloco pass aqui. Se o w for menor que zero, o pass vai, né, incluir depois comentários sobre valores negativos. Então, eu posso incluir depois o comentário. Né? Deixo o corpo sem instruções e depois esse espaço vai servir para eu incluir um código que ainda não foi escrito. Outra maneira de lidar com a instrução if é utilizar a execução alternativa. Duas possibilidades. A condição determina qual das duas vai ser executada. Né? A condição vai dizer qual das duas possibilidades vai ser implementada. Um exemplo, por exemplo, de sintaxe. Se eu coloco if w, aí coloco a porcentagem. Né? W divisão módulo, né? Operador módulo. 2 for igual a zero, quer dizer, número par. Né? Print é par, W é par. Tá? Então, se essa operação for igual a zero, quer dizer que não deixa o resto na divisão. Então, W é par. Else, do contrário, senão, né? Print é ímpar. Tá? Isso aqui é um código simples aí de par ou ímpar, né? E estabelece aí uma execução alternativa, que é else. Tá? A condição deve ser verdadeira ou falsa. Se a condição for falsa, o segundo conjunto de instruções será executado, que é o caso aqui. Se não for par, o segundo conjunto de instruções, que é else, é porque a expressão é ímpar. O W é ímpar. Né? As alternativas são chamadas de ramos, branches, porque são como ramos nos fluxos de execução. Às vezes há mais de duas possibilidades, portanto um ramo só não basta. Então a gente precisa de uma condicional encadeada. Coloca em cadeia, né? Vai encadeando essas condicionais. Né? E muitas vezes acontece isso em códigos do Python. Né? Você tem várias condicionais, né? E quanto mais condicionais, mais sofisticado, mais complexo é o programa, o código. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o PIB do Uruguai, 2016, né? Aqui o comentário, PIB do Uruguai, aqui, né? Comentário depois da hashtag, ou cerquilha, né? Em bom português, aqui a gente coloca PIB do Uruguai, né? E colocamos aqui essa variável PIB URG 2016. Tá, agora a gente coloca PIB URG em reais, né? Eu vou dividir PIB URG 2015 dividir pela cotação do dólar comercial em 10 de maio. 10 de maio de algum ano aí, né? O dólar está bem mais alto que isso já. Esse cálculo já está defasado. Deve ter uns 2 anos, mais ou menos, pela minha estimativa. Quando o dólar estava 3,95. Agora está 5,40, 5,50. Estou falando aqui, esse vídeo está sendo gravado em 18 de novembro de 2021. Né? Então temos um dólar bem mais apreciado aí. Né? Vamos lá. Aqui então, se eu coloco aqui se W for menor que o PIB do Uruguai em reais, o que eu coloco? A massa salarial é menor que o PIB do Uruguai. Tá? Se a massa salarial for maior que o PIB do Uruguai em reais, eu coloco que é maior que o PIB do Uruguai em reais. Do contrário, né? Eu digo que se não for maior nem menor, vai ser igual. Né? Então a massa salarial é igual ao PIB do Uruguai. Tá? Então aqui é uma condicional encadeada, tem mais de duas possibilidades. Tá? O comando elif é uma abreviatura de else if. Né? Do mesmo modo que foi visto anteriormente, exatamente um ramo vai ser executado. Né? E você pode colocar quantas elifs forem necessárias. Não tem limitação para elifs. Tá?
Else if seria se, do contrário, se, né? Else do contrário, ou se não. Né? Havendo uma instrução else, ela deverá aparecer no final. Tá? Então a else é a última instrução, antes, depois das elifs. Né? Você tem elif antes, né? E else no final. Você poderia ter várias elifs, no final botar else. Tá? Havendo uma instrução else, como foi dito, no final. Tá. Só que ela não é estritamente necessária. Eu posso colocar, por exemplo, if opção. Se a opção for igual a x, eu desenho draw, né, x. Elif, else if. Se a opção for igual a y, eu desenho y, draw y. Se a opção for igual a z, draw z. Né? Cada condição segue uma ordem de verificação. Se a primeira possuir valor lógico falso, a segunda vai ser verificada. Se a segunda é falsa, a terceira, e assim você tem uma sequência, né, de verificações encadeadas. Né? Você tem uma cadeia de verificações. Quando uma das condições tiver valor lógico verdadeiro, o seu ramo vai ser executado e a instrução vai ser encerrada. Então ela se encerra no primeiro ramo verdadeiro. Assim que ela encontrar um ramo verdadeiro, esse ramo é executado e a instrução se encerra ali. Então não é necessário ter um else no final. Pode ser que seja necessário, pode ser que você queira colocar um else no final, mas não é estritamente necessário. Mesmo que outras condições após essa primeira sejam verdadeiras, o único ramo que vai ser executado é o primeiro. Apareceu a condição verdadeira, executa e termina a execução do código. Tá? Mesmo que você tenha depois outras condições verdadeiras. A primeira que vale. Você pode também aninhar ou embutir, né, condicionais aninhadas, né, como se fossem ninhos. Você pode embutir, armar essas condições como se fossem ninhos. Né? Em inglês chama-se nested conditions, quer dizer, condições aninhadas. Né? Você vai colocando uma condicional dentro da outra, né, vai aninhando. Por exemplo, você tem if receita marginal igual a custo marginal. Se a receita marginal for igual ao custo marginal. Tá. Print, esse é o ponto de lucro máximo. Else, do contrário, se a receita marginal for menor que o custo marginal, não é lucro máximo. Else, de novo, print não é lucro máximo. Né? A condicional mais externa apresenta dois ramos. O primeiro tem apenas uma instrução simples. O segundo, uma outra instrução if. Então, vou voltando aqui. A condicional mais externa, dois ramos. Né? A mais externos tem esses dois ramos aqui. If, else. Né? Tem else, depois if, else aqui. Tá? O primeiro tem uma instrução simples, que é print não é lucro máximo, que é esse aqui. O segundo, uma outra instrução if, que apresenta mais dois ramos, que são instruções simples. Né? Tá aqui. If, né? E instruções simples. Mas você poderia ter instruções condicionais. Tá? A indentação das instruções já permite deduzir qual a estrutura das condicionais. A indentação, a gente viu, né, é o espaçamento, né, em relação à margem esquerda. Mas ainda assim, as condicionais alinhadas são lidas de modo mais lento. Então essa execução acaba sendo atrapalhada um pouco ali na sua velocidade. Então não é recomendável utilizar esse tipo de condicionais alinhadas. Né? Sempre é melhor evitá-las. Quando não for possível evitar essas condicionais, você usa, né? Mas normalmente é melhor evitá-las. Né? Os operadores lógicos são mais interessantes, mais simples, mais claros. Né? A ideia da navalha de Ockham, né? que diz que se você tiver um jeito mais simples de resolver uma questão, resolva pelo jeito mais simples. Né? Ou seja, entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. É isso que diz a navalha de Ockham, né? Que é um preceito da lógica, da filosofia também. Se você puder enunciar uma frase, um pensamento, uma teoria de modo mais simples e claro, é sempre preferível a você sofisticar demais e deixar a teoria ou a frase, ou então, enfim,
a análise muito complexa, né? Então, simplicidade sempre ajuda, né? E aqui os operadores lógicos fornecem modos mais simples de elaborar instruções condicionais alinhadas. Então, você pode ganhar velocidade, elas podem ser lidas mais rapidamente. Por exemplo, se k for maior que zero, ou zero menor que k, se k for menor que 5, print k é um número positivo com um único algarismo. Tá? Se o k for menor que zero, e se o k for menor que 5, então ele é um número positivo com um único algarismo. O comando print vai ser executado somente se nós colocarmos ele após as duas condicionais. É possível também utilizar o operador AND. Né? Então a gente pode colocar aqui, né, alinhada, né, aqui, se 0 for menor que k, ou k maior que 0, e k for menor que 5. Né? K menor que 0 e k menor que 5, ou seja, k entre 0 e 5. Né? Print k é um número positivo com um único algarismo. Ou então, você pode colocar simplesmente como eu enunciei antes, né? Se k estiver entre 0 e 5, maior que 0, menor que 5. Print k é um número positivo com um único algarismo. São três formas de você apresentar esse código, tá? Utilizando operadores lógicos aí e condicionais alinhadas, né? E também utilizando os operadores lógicos, né, para elaborar instruções condicionais alinhadas. Né? Aqui tem as sintaxes para os loops mais comuns. Né? Então aqui a gente tem for, que é uma tabela que resume, né? Você coloca for para itens específicos de uma lista e for para valores. Né? Então você coloca for item na lista 1, print item. For número em range 0, 50, print num. Tá? Agora o while. While o tamanho da lista 1 for menor que 10, lista 1 mais igual lista anterior. Então, i mais igual 1. E o if, else, elif. Né? Você coloca se n igual a 1, k igual a 1. Elif, n igual a 2. Esse elif aqui tem sinal maiúsculo, minúsculo. Está aqui minúsculo também. Tá? Depois eu vou corrigir isso aqui. Tá? Elif, n igual a 2, k igual a 2. Else, k maior que 2. Try catch, lista de variáveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, uma lista de variáveis. Tente minha lista, aqui, o intervalo 1, até 1, parte 1. Aí deu um índice, né, deu um index erro. Print, se aparecer a exceção index erro, você coloca print, deu um index erro. Aqui o resumo de sintaxe if-else. Né? Então, a gente tem a condição. Se a condição for verdadeira, né, você executa o if. Se for falsa, você executa o else. Else code. Né? E aí tem o resultado aqui. Tá? Bom, no próximo vídeo aula a gente vai trabalhar com recursividade, que é um outro ponto importante aqui do Python. Tá? Essa aula que termina agora, né? E aqui a gente vai trabalhar com recursividade, que é a propriedade de uma função chamar outra função. Né? Você vai, né, trabalhando funções que chamam outras funções. Né? E aí você tem esse recurso esse instrumento, né, da recursividade. Tá? Até a próxima videoaula.